Com quem que o senhor governaria, assim? O seu ministério seria o quê? Seria um ministério formado por quem? Por pessoas do Missão/MBL? Ou pessoas de outros partidos? Ou, eventualmente, técnicos? Como é que o senhor montaria a sua equipe? Essa é uma pergunta sensacional. Eu gosto muito disso, porque tem uma coisa legal nesse fenômeno que eu tô descrevendo, que, assim, as melhores cabeças das novas gerações estão vindo pra gente. Então, eu pude palestrar em Stanford, em Harvard, em Yale, para estudantes brasileiros. Todo mundo conhece o projeto. Homens e mulheres ali, inclusive. A galera nas melhores faculdades no Brasil, mesmo numa cidade humilde, pobre, quando tem um jovem interessado em política, esse jovem gosta da gente. Então, há muito material humano interessante nas melhores empresas, nas melhores faculdades, gente com startups, gente que trabalha com tecnologia, disposto a participar conosco, que enxerga a gente como um governo de disrupção e que vai participar, não só participando da parte de propostas do livro amarelo, mas participaria do governo. O que eu não vou fazer, assim, de iniciar, eu não vou querer chamar um medalhão para falar que eu sou validado por um medalhão. Até porque o medalhão hoje tá desatualizado do que a gente precisa fazer. Se eu chamar um medalhão para falar de SUS, eventualmente ele não vai entender o impacto que machine learning, inteligência artificial vai ter no SUS. A gente vai fazer uma revolução no SUS. E a gente tem que trazer pessoas jovens para participar disso. E quando jovens, não só jovens de idade, jovens de cabeça. A gente vai entender assim, se você tiver prontuário único no SUS, se você tiver uma centralidade para você obter os dados sobre as pessoas, sobre as enfermidades, você vai poder gerir estoque, você vai poder ter uma capacidade preditiva sobre o avanço de determinadas doenças, que é sensacional. Eu não sei se um medalhão na área da saúde tá pronto para essa discussão, porque isso é uma discussão de vanguarda na China, discussão de vanguarda na Inglaterra. Salvador, falam muito do Bukele sobre a parte de segurança. Salvador tá fazendo uma revolução nessa área. Eu vou querer saber quem são as pessoas para trabalhar comigo nisso. E essas pessoas já existem. Então, seria um governo que eu vou procurar talentos novos, e essas pessoas já existem, para ser bem claro, para participar de soluções novas para o Brasil. Carlos? Agora, pré-candidato, em relação à proposta de meio ambiente, o senhor falou esses dias que eu estava assistindo também, criticando o STF, sobre uma interferência, né, na questão do licenciamento ambiental. Eu sei que o senhor está se diferenciando aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente teve, na época do governo dele, aquela reunião em que o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que era para aproveitar o momento para passar a boiada nessa questão do licenciamento ambiental. O senhor falou que é uma questão também que, na sua visão, pelo que eu ouvi, atrapalha o desenvolvimento de obras. Mas e a questão do meio ambiente, mudanças climáticas, tudo isso que a gente está vivendo, assim, pelo que eu sei, o senhor não é um terraplanista, né? O senhor acredita nas mudanças climáticas, enfim, como é que o senhor junta essa necessidade de destravar licenciamento ambientais com o cuidado com o meio ambiente? Carla, eu realmente acredito em mudanças climáticas. Eu sou um apaixonado pelos biomas brasileiros. O símbolo do nosso partido é uma onça, que é o maior felino das Américas. Acho que faz parte da nossa identidade cultural, nossos biomas. Não existe Nordeste sem eu falar da região do Agreste. Não existe o Nordeste sem eu falar da Caatinga, sem eu falar do Sertão. Não existe a Paulistânia na parte de Goiás sem eu não falar do Cerrado. Eu sou um defensor do agro, sou defensor do avanço das fronteiras agrícolas, mas sou defensor do Código Florestal e de uma relação saudável entre o agro e a nossa parte, vamos dizer, dos nossos setores produtivos, o desenvolvimento de uma infraestrutura séria num país muito pobre sem infraestrutura, isso impacta o custo do Brasil, e a defesa desses biomas. Se a gente defender, basicamente, lei e ordem, a aplicação do nosso Código Florestal, que é o mais avançado do mundo, e das grandes nações, de longe é o mais avançado, né? Falar em mata ciliar, com a sofisticação que a gente fala nessa parte ambiental, a gente não vê em nenhum outro lugar. Você vai visitar mata ciliar nos rios que cruzam a França, tem nada. Eles ficam cobrando da gente as coisas mais absurdas do mundo, nesses acordos internacionais, e eles não fazem o básico. Recuperações de áreas de conservação, a gente tem uma política que, se bem implementada, vai funcionar super bem. O que não pode acontecer é a defesa do meio ambiente ser utilizada como um mecanismo de lobby internacional para a sabotagem do Brasil como um player comercial internacional. E aí a gente pega o PSOL entrando no STF, junto com ONGs que recebem dinheiro dos nossos concorrentes diretos, para sabotar avanços da infraestrutura brasileira. Isso é sabotagem. Nós não podemos aceitar sabotagem. Sabotagem não pode ser aceita. E aí ainda tem um outro elemento que ninguém gosta de falar. A esquerda gosta de comprar a agenda ambiental. Não, nós somos ambientalistas. A maior parte dos crimes ambientais acontece nas cidades. E o principal deles é a ausência de saneamento básico. E quando a gente fala em investimentos em saneamento básico, em cobrança aos prefeitos sobre isso, todo mundo fecha o bico. Ninguém está falando, por exemplo, a calamidade de saneamento básico que existe nas cidades pequenas ao redor do Brasil. E que isso afeta, de maneira bem clara, os lençóis freáticos, as pessoas tomam água com coliformes fecais. Isso também é meio ambiente, só que as pessoas se esquecem disso. O marco do saneamento foi duramente combatido. Duramente combatido. E ninguém, né, isso não é meio ambiente, isto é meio ambiente. Eu volto a colocar, as maiores violações e crimes contra o meio ambiente no Brasil acontecem em território urbano. E isso é jogado de lado, porque não é a historinha que querem contar. Querem contar assim, existe a nossa Amazônia, muito bonita, existe o agricultor malvado. Então, se tem um agricultor malvado que quer derrubar a nossa mata pra botar um monte de boi, esse cara tem que ser muito preso, cara. Eu sou totalmente, assim, isso é destruição de um ativo fundamental pro Brasil. Agora, dito isso, eu não vou cair no sentimentalismo pra implementar sabotagem, que é o que esses caras fazem. Isso eu não vou aceitar.